Olá pessoal, acreditas poder ter objetivos alimentares saudáveis e obter sem esforço os resultados que mais desejas nessa área? Hoje tenho uma convidada muito especial, a doutora Mónica Durães. A doutora Mónica Durães é médica em Medicina Geral e Familiar e é uma apaixonada pelo tema de alimentação e estilo de vida saudável. Por isso hoje vamos abordar esse tema de um modo muito simples e prático. Não percas, é já a seguir. Antes de mais, por teres aceito o convite de estares aqui e partilhares todos os teus conhecimentos connosco. Por isso, desde já o meu muito obrigado. Olá, olha, antes de começar então quero agradecer pelo convite para termos esta conversa sobre este tema tão importante e tão impactante e tal como tu já disseste, eu sou uma apaixonada pela alimentação e estilo de vida saudável e o meu objetivo é simplesmente partilhar e potenciar essa tua melhor versão. Impecável, muito obrigado. Então, explica-nos lá um bocadinho melhor que as pessoas querem saber. Tu, como médica, como é que desenvolveste essa tua paixão, esse teu gosto pela nutrição e estilo de vida saudável? Explica-nos um bocadinho, é importante para o pessoal perceber isso. Olha, então é assim, nós durante a formação de medicina, durante o curso de medicina, nós temos um foco muito grande sobre a doença, sobre curar, sobre aliviar sintomas. Comecei a questionar-me se nós seríamos propriamente profissionais de saúde ou mais até profissionais da doença. E quando eu entrei para a medicina, realmente o meu objetivo era poder acompanhar as pessoas, poder aconselhá-las sobre como serem saudáveis. Eu acho que isso também faz parte do papel de um médico. Por isso é que a minha paixão sempre foi a medicina geral e familiar, porque aí nós temos a oportunidade de contactar não só com utentes em estado de doença ativa, aguda ou crónica, mas também com pessoas que vão apenas fazer consultas de rotina, sejam de saúde infantil, de grávidas, de saúde de adultos ou de planeamento familiar, e eu acho que nesse sentido nós somos uma especialidade muito privilegiada porque temos o acesso a pessoas saudáveis e podemos plantar esta semente do estilo de vida saudável para evitar certas doenças crónicas, que são neste momento a grande epidemia. Por isso, quando o povo português diz mais vale prevenir do que remediar, esse é um dos meus maiores lemas na saúde. E quando nós entendemos que realmente a alteração do nosso estilo de vida para um estilo de vida mais saudável pode realmente fazer muita diferença na nossa saúde a curto e a longo prazo, eu acho que este tema se torna muito, muito importante. E em relação à alimentação mais especificamente, eu sigo muito por uma frase dita por Hipócrates, o pai da medicina, que é faz do alimento o teu remédio. Por isso acho que foi daí que tudo começou. Impecável. Então vamos lá direto ao assunto, porque a verdade é que hoje em dia o que não falta é informação. As pessoas antigamente poderiam dizer que eu não faço ou eu não como porque não sabia, mas hoje em dia existe tanta informação, as pessoas têm tanto conhecimento, as pessoas sabem aquilo que devem e que não devem comer. No entanto, um grande grupo da população, ela escolhe, apesar do conhecimento, manter alguns hábitos alimentares destrutivos a longo termo. Segundo o teu conhecimento, por que é que achas que as pessoas, apesar de saberem, elas continuam a insistir nestes hábitos que a longo termo arriscam de destruir a saúde delas? Olha, sim, este é todo um tema muito sensível, não é? Porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas só começam a ter curiosidade de conhecer melhor o seu corpo e de perceber alguns sinais que o corpo lhes dá, quando este começa a dar sinais de doença, de fraqueza ou de falência, sabes? E isso não é o ideal é nós cuidarmos dele mesmo antes dele ter algum problema. Como tu sabes, em qualquer área da vida nós recebemos aquilo que investimos e a saúde acho que é um dos melhores investimentos que nós podemos fazer, não é? E então este tema da mudança de hábitos alimentares é um assunto muito delicado, porquê? Porque qualquer tema sobre hábitos
é um assunto desafiante de falar e melhor, tu melhor que ninguém sabe disso, não é? Porque são comportamentos que uma pessoa tem desde sempre, que fazem em piloto automático. O mais comum, agora falando diretamente, mais especificamente sobre a alimentação, é as pessoas nunca se terem perguntado o porquê que comem, o que é que comem, se há outra maneira de o fazer, sabes? E por isso é que eu acho que este processo deve ser um processo muito lento e muito gradual, nada de radicalismos, não sou nada fã, por exemplo, da palavra dieta, porque a palavra dieta é assim associada a muita radicalismo, a muita restrição, a muito sofrimento, a muito desconsolo e ninguém merece viver nesse mindset. Por isso é que eu acho que isto deve ser muito gradual, deve ser uma educação do nosso palato, porque o palato educa-se, acreditem em mim, eu falo por experiência própria, e é quando nós tomamos esta consciência de que a comida é matéria-prima para o nosso corpo, que é uma máquina super complexa, como tu disseste antes, não é? Eu acho que é quando há esta tomada de consciência em que nós refletimos sobre questões de porque é que comemos, qual é a função da comida no nosso corpo, que nos leva a ter mudanças consistentes e que vão dar frutos tanto a curto, mas mais importante a longo prazo. E as pessoas também têm dificuldade em tomar medidas e decisões consistentes que apenas levem a frutos a longo prazo. Isso também é outra dificuldade. Então, qual é realmente a função da comida? A função da comida é nutrir, é dar-nos energia, é proteger-nos, é fortalecer o nosso sistema imunitário, e eu acho que é nessas questões que nós temos que pensar quando nós decidimos sobre o que é que vamos comer, sobre uma refeição. Será que esta comida vai nutrir-me? Vai dar ao meu corpo não só os nutrientes, mas também os minerais necessários para tudo funcionar em harmonia? Eu acho que é este o mindset que nós temos que ter para iniciarmos este processo de conhecer aos pouquinhos o nosso corpo e ingressarmos por um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Por isso é que eu aconselho pequenas mudanças que sejam práticas, que sejam simples, e a partir daí a consciência já se elevou em relação a este tema, a semente já está plantada e as pessoas vão começar a ver os frutos, e quando começarem a ver os frutos vão ficar mais motivadas e mais entusiasmadas até a estudar mais, sabes? Acho que estudar, o informar-se é mesmo muito importante, por isso eu acho que o mindset, assim, o mindset ideal para quem quer ingressar nesta viagem que é muito cativante da alimentação saudável, é lembrar-se que comer é um ato de amor a nós próprios. Acho que isso é mesmo mais importante. Impecável, impecável. Muito bem. Algo que disseste que é extraordinário, entre todas as outras coisas, é que muitas pessoas têm alguma dificuldade em se projetar no longo termo, porque as pessoas procuram um prazer no imediato e às vezes quando dizemos, ok, eu vou comer isto, mas isto agora não vejo nenhuma diferença, a verdade é que quando as pessoas mudam o paradigma delas, o padrão de pensamento do curto termo para o longo termo, elas podem ter comportamentos completamente diferentes e começam verdadeiramente a investir na saúde deles. Isso é a minha opinião muito sincera. Muito bem. Então, para as pessoas que estão aqui e que querem mesmo mudar, eles sabem que têm conhecimento, mas que não têm feito nada, mas eles querem, no fundo do coração, mudar as suas escolhas alimentares. Tu tens algumas dicas, algo prático, alguns conselhos que possas transmitir para ajudar estas pessoas que desejam mudar as suas escolhas alimentares? Olha, é assim, vamos então começar assim aquela parte um bocadinho mais prática. Mas antes eu queria falar aqui de dois princípios fundamentais para quem está a ingressar, para quem está a despertar a consciência para esta temática, que são a riqueza e a pureza. Então, o que é a riqueza? A riqueza de um alimento. A riqueza de um alimento é, no fundo, a sua densidade nutricional. E por isso o conselho é sempre preferir alimentos que contêm muitos nutrientes por caloria. Entender aqui o conceito de caloria vazia também é importante. Então, a caloria vazia é tudo aquilo que nos engorda sem que nutra as nossas necessidades.
E exemplo prático, o exemplo mais prático, mais simples disto é o açúcar refinado, ok? Por isso, todos os alimentos que contêm uma grande quantidade de açúcar refinado são muito calóricos e pouco nutritivos. Também outros exemplos muito comuns são tudo que são alimentos muito processados, batatas fritas, bolos, pastelaria, refrigerantes. E é importante saber que um dos fatores que mais afeta a nossa saúde é o estado de subnutrição. O estado de subnutrição é um estado de déficit de minerais, de vitaminas ou até gorduras saudáveis, porque estudos mostram cada vez mais evidência de subnutrição, de estados de deficiência de minerais e vitaminas em pessoas com excesso de peso ou obesas. Por isso é que é tão importante o conceito de riqueza, percebes? Assim, é mais ou menos isto. Agora, falando de uma forma assim um bocadinho mais prática, então quais são os alimentos assim nutricionalmente mais ricos que nós devemos dar preferência em detrimento de outros? Então, os vegetais de folha verde escura, como a rúcula, o agrião ou o espinafre, são sempre boas opções, ok? As leguminosas também são uma ótima opção a nível de densidade nutricional e nós aqui em Portugal temos uma utilização muito escassa desta classe das leguminosas. O abacate, por exemplo, que é uma das maiores fontes de potássio da natureza, uma concentração em potássio muito superior à banana, que é conhecida pela grande concentração de potássio, e temos que ter atenção a que este alimento, o abacate, é um alimento muito calórico. No entanto, ele é rico em calorias cheias de nutrientes, o que nos deixa muito mais saciados. Por isso, se tivermos de optar por um alimento muito calórico, mas nutricionalmente vazio, ou um alimento muito calórico, mas nutricionalmente denso, então apostar sem dúvida no segundo, está bem? No mundo animal, um alimento muito rico, que tem vários macronutrientes como micronutrientes, é o ovo. Pronto. Acho que em relação à riqueza está assim o conceito básico. Em relação à pureza, que é outro conceito que eu acho fundamental, no fundo consiste em evitar expor o corpo ao que nos enfraquece e que nos polui. Com isto refiro-me a tudo o que nós ingerimos que não pertence ao nosso organismo, como os corantes, os conservantes e os pesticidas, como exemplos principais. Os conservantes, por exemplo, eles têm um efeito muito negativo na nossa flora intestinal, por isso devemos evitá-lo dentro do possível. Claro, neste mundo imperfeito não podemos ficar obcecados com a pureza dos alimentos, mas tentar fazer aqui um balanço. Uma coisa importante é nós também percebermos que estes dois conceitos não vêm sempre juntos. Um alimento pode ser rico e não ser puro e vice-versa. Por exemplo, um exemplo de um alimento rico que não é puro, vamos falar, por exemplo, do salmão de cativeiro. O salmão é um alimento riquíssimo a nível nutricional, mas quando ele cresce em cativeiro, ele tem uma alimentação completamente diferente do salmão que está no seu habitat natural. Por isso, o salmão que cresce em cativeiro é extremamente rico, mas é um alimento muito impuro. Agora, do outro lado, um alimento que seja puro, mas que não seja nutricionalmente muito interessante a nível de riqueza. Uma alface. Por exemplo, uma alface pode ser orgânica, plantada, colhida, sem qualquer pesticida. No entanto, a nível nutricional é pouco interessante porque é densamente pouco rica. E então devemos optar por vegetais de folhas verdes escuras em vez de alface, por exemplo. Fica assim só aqui um conselho prático. Agora mergulhamos assim mais a fundo nos conselhos de alimentação saudável. Eu sei que são conselhos básicos, ok? Mas existe um Programa Nacional de Promoção para a Alimentação Saudável em Portugal e eles concluíram agora em 2009, no ano passado, que por exemplo, existe um baixo consumo de fruta relativamente àquilo que é recomendado, tal como um baixo consumo de frutos secos, tal como um baixo consumo de vegetais. Por isso, se calhar é mais importante que o que se pensa falar sobre estas temáticas. Começamos então, comer fruta. Toda a gente cresceu, não é? A ouvir que deve comer fruta. Nós devemos sempre privilegiar as frutas da época, porque lá está, são sempre nutricionalmente mais ricas. Tirando estas, os frutos vermelhos são um fruto de excelência por serem ricos em antioxidantes, que é um grande aliado aqui no anti-envelhecimento.
E para além de serem ricos em antioxidantes, são também os frutos menos ricos em açúcar. O açúcar presente na fruta é a frutose, são os menos ricos em açúcares, por isso junta-se aqui o útil ao agradável. Estou a falar dos morangos, framboesas, mirtilos, açaí, por exemplo. Também é importante entender quais são as melhores gorduras e a forma de integrá-las na nossa dieta, porque para além dos hidratos de carbono, as gorduras são a outra fonte de energia e para além de serem uma boa fonte de energia, são também um grande componente do nosso cérebro, por isso também são importantes, claro, nas medidas e nas porções que são ditas na roda dos alimentos, óbvio. Vamos então falar das melhores gorduras. Nas fontes vegetais temos o azeite, não é? Que nós temos o privilégio de produzir em Portugal, por isso temos que aproveitar. Temos também o óleo de coco, a gordura natural que se encontra em alimentos como o abacate, como eu já falei, e também em frutos secos como as nozes, as castanhas, as sementes, também as de girassol e as de abóbora. E na parte das fontes animais, nos peixes gordos como o salmão, que é muito rico em ômega 3, e nos ovos. Já na parte dos vegetais, vamos falar um bocadinho sobre vegetais. É um bocadinho desafiante falar sobre vegetais, porque também é um tema já muito falado e muito badalado, mas a verdade é que neste Programa Nacional de Alimentação Saudável 2019 vem realmente que os portugueses consomem poucos vegetais. Os vegetais não precisam de vir só na sopa, se vierem na sopa, incrível, mas o ideal mesmo é que metade do nosso prato seja só preenchido com vegetais e aí a criatividade tem de vir ao de cima, temos que arranjar maneiras diferentes de confeccionar vegetais e acreditem que eles são mesmo muito saborosos. O alface não conta, o alface não conta, metade do prato só com alface é batata. Exatamente, tal como eu disse antes, a alface, não estou a dizer que a alface não é um alimento saudável, ele pode integrar uma alimentação saudável. No entanto, a alface tem uma grande quantidade de água. Em termos de resto dos nutrientes, ele é pobre, por isso, sim, aconselho aqueles vegetais que já falei antes, mas vegetais assim sempre densamente mais ricos. Porque é verdade, quando vou a um restaurante e me trazem a salada, trazem-me uma grande quantidade de alface e muito pouco do resto. Ou tenho que mudar de restaurante ou eles têm que ouvir os teus conselhos. É verdade, ou então começamos por fazer essas pequenas mudanças em casa, porque se for assim uma coisa mais esporádica, não é? Pronto, não tem problema de comer assim meio prato de alface, estamos a hidratar-nos, não é? Mas eu acho que as verdadeiras mudanças começam em casa, que é onde nós comemos a maior parte das vezes, não é? Pronto, acho que já é bom se fizermos isso em casa. Em relação à água, pronto, também toda a gente já sabe que tem que consumir água, mas se vocês forem como eu, vocês têm muita dificuldade em cumprir este ponto. O recomendado são então mais ou menos os 6 a 8 copos por dia. E talvez um conselho assim prático e fácil. Copos de que tamanho? Copos de que tamanho? Os 200 mililitros, 200 aquele mililitros. copo normal, sim. Cada pessoa é uma pessoa, claro, e a quantidade de água também se adapta. É assim uma medida geral também, que já é bom se nós cumprirmos isto. E estava a dizer, então, se calhar realmente uma boa rotina matinal que nos ajuda nesta tarefa, que às vezes é um bocadinho difícil e nos esquecemos, é começarmos logo o dia em jejum com um copo de água. Se nós nos habituarmos a isto, o nosso corpo vai mesmo começar a pedir. E depois aquela questão, se copo de água simples, copo de água com um sumo de limão, como preferirem. Sumo de limão, ótima dose de vitamina C logo pela manhã, por isso, melhor ainda, está bem? Se vocês se adaptarem a essa situação e se sentirem bem, é também uma boa opção. Pronto, acho que em relação à água é mais ou menos isto. Por último, mas não menos importante, se calhar até mais importante do que todos, é reduzir o consumo de açúcar refinado e de alimentos processados. Com isto, como é que nós podemos pensar se um alimento é processado ou refinado? Tudo que não esteja na sua forma natural, está bem? Bolachas, biscoitos, snacks, batatas fritas, nada está na sua forma natural. Isso é logo um alerta de realmente que é um alimento ultraprocessado e pode ser pouco interessante para o nosso corpo.
Acho que, pronto, em todo o mundo da alimentação, podíamos estar aqui a falar horas sobre isto, mas assim um resumo dos pontos essenciais, acho que estavam assim. Tens Muito alguma bem. dúvida? E há algo que disseste que acho que é importante trazer de volta agora, que é que o palato educa-se. O palato educa-se e o palato está habituado a uma dieta com uma certa quantidade de sal e uma certa quantidade de açúcar, mas isso educa-se, basta ter uma boa razão para querer diminuir e diminuir progressivamente e pouco a pouco aquele café sem açúcar que na primeira vez que o tomámos dissemos que nojo. A verdade é que 3 dias depois torna-se já aceitável e 5 dias depois já é bom e 6 dias depois com açúcar já é nojento. Por isso o palato educa-se e isso é muito verdade. É, Agora diz, diz. se tivesses de propor ou dar um exemplo de um dia de alimentação a nível o que é que eu vou comer? Isto é tudo muito bonito, mas afinal, o que é que eu como? Tens alguma proposta a nível, o que é que um pequeno almoço é ideal, um almoço interessante, um lanche? Tens algumas ideias em relação a isso que gostasses de partilhar connosco? É assim, é importante perceber que na área da nutrição há princípios e fundamentos, não é assim, base, mas depois a individualidade é um fator mesmo muito, muito importante e depende tudo de um objetivo, se a pessoa quer emagrecer, se a pessoa Ok. faz muito desporto, se não faz, se até quer aumentar a massa muscular, sabes? E aí entra muito a parte da nutrição, os nutricionistas são fundamentais neste processo de fazer planos alimentares. E eu acho mesmo que é uma boa aposta as pessoas primeiro começarem a instruir-se sobre este tema e depois então consultarem assim um profissional que lhes defina realmente um plano adequado a elas. Mas falando assim de uma forma mais geral, não é? Eu não sou nada de radicalismo, ou seja, eu não digo que não se come, não se pode comer açúcar, que não se pode comer um doce. Eu simplesmente sei os fundamentos e depois tento adaptar a minha dieta, tal como disseste, o palato educa-se. E realmente até eu sinto isso, sinto que realmente o doce para mim já não me traz prazer quando eu como, já me traz assim uma sensação de não aprecio muito. Mas pronto, começando bem o dia com um copo de água, depois um pequeno almoço é sempre, eu acho que é importante ter um cereal integral, também como fonte de energia, como uma aveia, um quinoa, algum cereal integral aí, uma boa fonte de gordura, eu gosto muito, por exemplo, da manteiga de amêndoa. Gosto muito de utilizar os ovos nas minhas panquecas e a fruta é muito essencial, eu acrescento sempre a fruta, seja nas panquecas, nos smoothies, normalmente acrescento sempre a fruta. O abacate também é muito bom como um pequeno almoço porque é assim muito calórico e deixa-nos saciar durante muito tempo. Ao almoço, tal como disse, metade do prato de vegetais, depois uma porção do prato de proteína, outra porção do prato de hidrato de carbono. Eu acho que é importante nós realmente olharmos e pensarmos sobre o prato, sobre a constituição do prato, sabes? Não, se nós virmos um prato que é metade arroz, um quarto batata e um quarto carne, que é se calhar assim aquela coisa mais comum nos restaurantes e na alimentação das próprias famílias, eu acho que se nós olharmos para o prato e nos questionarmos, já é um bom começo que nos questionarmos. Realmente esta não seria a minha refeição ideal. Pronto, acho que aí, tanto ao almoço como ao jantar. A meio da tarde, uma fonte de proteína importante, uma fonte de probióticos como o iogurte, a fruta sempre presente. É assim, é muito adaptável, sabes? É mesmo muito adaptável. Eu acho que cada pessoa depois estudando vai adaptando tanto as necessidades como os próprios gostos pessoais, sabes? Acho que é mais diferente. Muito bem. Engraçado, falaste num hábito português muito vincado, pelo menos na minha realidade, que foi durante muitos anos de comer o arroz e as batatas no mesmo prato. O que é que diz em relação a isso? Digo que é uma refeição nutricionalmente muito pobre e muito calórica, Muito bem. compreendes? Porque tem muito hidrato de carbono e a nível de. Não estou a dizer que o hidrato de carbono não é importante, ok? Mas tudo Uhum. nas suas porções certas. Ok, então se as pessoas querem emagrecer, o ideal se juntares esses dois, não estás no caminho certo.
Não está no Ok, caminho certo. Tal como a massa, não, massa e batata também não, ok? É um bocadinho ok. Há quem por aí. faça isso? Há quem faça isso, Ok, eu não sabia. sei. Não sabia, muito bem. Muito bem. Então, só, nós muitas vezes, com esta história da alimentação, pensamos que pronto, tenho fome, vou comer, deixo de ter fome, mas não temos, se calhar, muita gente não tem muita noção do impacto que a alimentação pode ter na nossa performance no trabalho, nas nossas relações, na nossa saúde, e que porque ela influencia diretamente a nossa energia, o nosso estado emocional. O que é que tu tens a dizer em relação a isso? Como é que a alimentação, ou de que maneira é que a alimentação influencia a nossa energia, o nosso estado emocional e o que é que nós podemos fazer? Olha, essa é uma pergunta assim super interessante. É todo um mundo que está num desenvolvimento muito grande agora. Está a ser tudo muito estudado a esse nível e estão a chegar a conclusões mesmo muito interessantes. É muito fascinante e podíamos ficar aqui a falar durante muito tempo. Mas se calhar vamos focar aqui num assunto que também está muito em voga hoje em dia, estão a ser descobertos, estão a ser feitas várias descobertas também muito interessantes e que se calhar é assim a base desta teoria de que realmente o intestino, a nossa alimentação, as nossas escolhas alimentares podem afetar o nosso estado emocional, o nosso humor. É esta questão do intestino ser considerado agora o nosso segundo cérebro. Não sei se já ouviste essa expressão, já ouviste falar sobre isso. Porque antes o intestino não era muito estudado e não se dava muita importância, para além da importante função óbvia da absorção de nutrientes e da passagem das fezes. E então, porque é que o intestino é o nosso segundo cérebro? Porque é que isto tem sido cada vez mais falado? Sobretudo porque o sistema intestinal tem uma alta concentração de células nervosas e, tal como o cérebro, estas células nervosas produzem substâncias, hormonas, que afetam o nosso humor, como a serotonina e a dopamina. A dopamina e a serotonina, o que é que são? São, no fundo, as hormonas do prazer e do bem-estar. Eu não sei se sabes, mas se tu pegares numa bula de um antidepressivo, o mecanismo de ação de um antidepressivo é um inibidor da recaptação da serotonina. E o que é que isto faz? Isto resulta num aumento dos níveis de serotonina e, consequentemente, numa sensação de bem-estar, de uma diminuição da tristeza. Por isso é que é tão importante nós, e a maior parte desta serotonina e desta dopamina são produzidas nas células nervosas do intestino. Por isso é que é mesmo muito importante nós mantermos o nosso intestino saudável, sabes? E como é que nós mantemos o nosso intestino saudável? Tratando bem da nossa flora intestinal, chama-se o nosso microbioma. Eu sei que a maior parte das pessoas não sabe e eu também não sabia no início desta viagem, que já começou há uns anos, mas nós somos habitados por trilhões de micróbios no nosso intestino, a maior parte deles bactérias. E isso é mau? Não, isso é bom. A maior parte destas bactérias, destes micróbios, são bons porque nos ajudam na digestão e na absorção dos nutrientes. Por isso é que é tão importante nós consumirmos alimentos que alimentem estas bactérias boas. E que alimentos são estes? O exemplo mais fácil são as fibras, que nós temos muito nas saladas e nas frutas fibrosas. Daí, por exemplo, que um sumo de laranja natural não seja tão interessante como comer uma laranja, porque nós, ao fazermos o sumo, nós estamos a perder aquela parte fibrosa, sabes? Que é realmente a fibra que vai fazer com que o nosso intestino funcione da melhor forma. Pronto. Outros alimentos são também os prebióticos, que são alimentos que servem realmente de alimento para estas bactérias boas, e os probióticos, que ajudam a regular a flora intestinal, como o exemplo, por exemplo, do iogurte e do kefir, agora do tão famoso kefir, que realmente é um ótimo probiótico. Pronto, eu acho que assim, falando de uma forma geral, dá para perceber aqui realmente a relação entre as nossas escolhas alimentares e o nosso estado emocional. E eu acho que o resumo de tudo isto que nós estivemos a falar, de toda esta entrevista, é o quanto é importante tu fazeres com que a tua alimentação haja a teu favor e não contra ti, porque acreditem que ela pode ser a nossa melhor aliada. Acho que é isso. Muito obrigado. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar antes de terminarmos esta conversa super interessante. Não,
por agora não, depois podemos combinar outras conversas, não é? Porque isto é todo um mundo e eu podia ficar aqui a conversar horas sobre este tema, as pessoas se realmente se interessarem e assim, e comecem a pesquisar. O conhecimento é a base de qualquer mudança consistente. Frase bonita. Muito bem. Então, se vocês gostaram desta conversa e que apesar de todos os esclarecimentos, vocês ainda têm dúvidas, vocês não hesitem em deixar comentários, deixar o comentário aqui. Eu e a doutora Mónica teremos muito gosto em vos responder. E pronto, espero que tenha sido útil e desejo-vos então até uma próxima. Tchau, tchau. E obrigado, Mónica. Tchau, tchau. Nada, adeus, adeus.